Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Tempo com a Palavra. Sou o pastor Joaquim Dias, da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º Distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Para começar, gostaria de lhe perguntar o que você faz quando as coisas estão difíceis? Em quem você confia e busca ajuda? Muita gente, mesmo sendo membros de alguma igreja, passam dias a fio sem fazer uma leitura bíblica, ainda que seja um texto pequeno, né, fazer alguma meditação, sem orar ao Senhor, apenas talvez para agradecer e adorá-lo, mas quando aparecem os momentos difíceis, essas pessoas se transformam nas mais devotas já existentes no planeta. No vídeo da semana passada, mostramos que a felicidade está em ouvir o que Deus tem a dizer. É o fruto de trocar o modo de pensar e de agir de pessoas que vivem sem temor a Deus neste mundo, pelo modo de pensar e agir encontrado nas Escrituras. Aliás, o Salmo 1, versículo 2, diz que a pessoa que faz isso terá prazer na lei do Senhor, e esta lei, a Bíblia, ocupará a sua mente dia e noite, ou seja, essa pessoa fará tudo pensando em Deus, pensando em Jesus Cristo. Por quê? Por uma simples questão, mas uma questão profundamente importante. Essa pessoa reconhece sua total dependência de Deus. E é disso que eu quero conversar com você agora, lendo o Salmo 34, versículos 1 até o versículo 22, que diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Que texto maravilhoso, não é mesmo? Nosso tempo aqui no vídeo não nos permite estudar todo esse salmo, extrair tudo que a gente poderia extrair de cada verso, mas eu quero pensar alguns versos aqui e acredito que essa pensagem que faremos nos trarão algumas lições, alguns entendimentos importantes, né, muito úteis para as nossas vidas.
Esse texto é atribuído a Davi e é sobre um episódio perigoso entre ele e os filisteus, quando Davi fugia de Saul, que queria matá-lo. Você vai ver esse relato em 1 Samuel, capítulo 21, até o capítulo 22, versículo 1. Davi era um homem que temia e amava o Senhor. Ele era músico, ele tocava harpa, ele gostava de louvar a Deus e foi compositor de vários salmos, que são os hinos daquele tempo, né? Mas era homem valente, um guerreiro, disposto a lutar pelo nome do Senhor na defesa do reino de Israel. E passou por muitas situações desesperadoras da sua vida. No entanto, a experiência de Davi com Deus lhe garantia forças para enfrentar todas as coisas na dependência de Deus. Este salmo é um testemunho a todos nós de que podemos confiar e depender de Deus para cada momento da nossa vida, tanto os bons quanto os maus. Aqui Davi fala de Deus, do seu amor, da sua proteção, da sua provisão sobre os que nele depositam sua fé, sua esperança, enfim, a sua vida. Eu quero dividir esse texto. Vamos falar hoje sobre os primeiros 8 versos e na semana seguinte, semana que vem, falaremos do restante do texto. Entendo que essa divisão é importante porque para não tomar todo o tempo do nosso vídeo hoje. Então, vamos perceber nessa primeira metade do texto o que Davi está nos convidando a fazer. Há 2 ações aqui que servem para a gente também aplicar a nossa vida nos dias atuais. Primeiro, viva a sua vida louvando a Deus. Davi diz aí no verso 1, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Observe as palavras deste verso. Há 2 expressões que demandam nossa atenção. Davi fala de o tempo todo e sempre. Por causa da nossa tendência em pensar que Deus, pensar em Deus apenas quando estamos no templo, no culto público, parece que é somente nesse espaço que nós podemos adorar ao Senhor. Mas Davi fala de atitude diária, de algo que lhe era muito comum no cotidiano, mesmo em meio aos problemas mais difíceis que ele estivesse enfrentando, colocando em risco a sua própria vida. Veja que estamos meditando na letra de uma canção composta por Davi em função de um desses momentos difíceis da sua vida. Então, já no texto, na própria composição, temos prova de que louvar a Deus era algo que fazia parte da vida de Davi. Ele tinha um coração feliz, apesar das lutas, porque seu coração estava em Deus. Após sair da situação perigosa que se encontrou, Davi foi para a caverna de Adulão, e é até possível pensar que na caverna ele tenha composto esse salmo. Ele não esconde neste salmo sua alegria pelo livramento de Deus, que Deus lhe deu. É o cântico de um coração agradecido, de quem olha para a sua própria história de vida e reconhece Deus em tudo que lhe aconteceu. Davi descreve tudo que Deus lhe fez. Veja, Deus respondeu a sua oração, como você encontra lá nos versos 4 e 15. Deus supriu suas necessidades, versículos 9 e 10. Deus os livrou das dificuldades, no versículo 17. E Deus o protegeu do perigo, no versículo 7 lemos isso. Nossa felicidade está intimamente relacionada com Deus, com a nossa dependência de Deus. Aquele que reconhece o Senhor, que ama a sua palavra, que medita nela e cuida em cumprir essa palavra na vida, será capaz de compreender que tudo que acontece na vida dele, coisas boas ou ruins, se a gente está vivo para contar a história, nós precisamos louvar ao Senhor por isso. Porque Ele, Deus, dirige todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Um modo de vida que louva a Deus em todo o tempo revela um coração que reconhece a ação de Deus em cada situação e que não duvida, portanto, do seu amor e do seu cuidado.
Davi, no verso 2, afirma que a sua alma se gloriará no Senhor, e então conclama aos oprimidos: ouçam e se alegrem. Quem estiver junto desse homem, quem estivesse, melhor dizendo, perto de Davi, era contagiado pela alegria dele, pela fé que ele tinha no Senhor. Para Davi, por mais que sofresse, ele compreendia que Deus estava com ele. Olha então para o verso 3, diz assim: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. São palavras convidativas. Nosso Deus é grande e deve ser proclamado. Seu nome é sobre todo nome e deve ser exaltado. Quem vive a vida perto de Deus sofre, mas tem motivos para alegria intensa e duradoura. Alegria que não se perde em meio aos problemas que a gente enfrenta. No episódio que motivou Davi a escrever esse salmo, ele estava fugindo da morte. Mas isso não lhe roubou a fé, nem a alegria de viver e de confiar no Senhor. Ainda que os problemas sejam grandes, ainda que ao invés de atacar seja preciso recuar, fugir, siga confiando em Deus, louvando ao Senhor, proclamando e vivendo em função da grandeza do seu nome e da grandeza pessoal do Senhor. Já ouviu a expressão antiga que dizia: quem canta seus males espanta? Pois é, eu creio que seja por aí. Eu creio que Davi esteja dizendo algo semelhante. Louve ao Senhor em todo tempo. Pense no Senhor o tempo todo. Viva em temor, obediência à palavra de Deus o tempo todo. A felicidade está atrelada a essa dependência de Deus. Creia nisso. A segunda ação de Davi, que nos serve de lição para esse momento, é: viva a sua vida buscando ao Senhor. Verso 4 começa dizendo: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Meus queridos, eu posso imaginar como Davi devia viver a vida falando com Deus. Como muitos de nós, acredito que Davi tivesse um tempo reservado para a oração em algum momento do dia ou da noite, ou quem sabe como Daniel, manhã, de tarde e noite. Mas o modo como Davi escreve o texto me faz pensar que, para além desses momentos de oração específicos, Davi pensava em Deus o tempo todo. Há uma história que eu confesso, não sei se é verdadeira, já tentei descobrir, mas não consegui saber a veracidade do fato, mas parece que um jornalista queria seguir a vida do Billy Graham, queria passar um dia com o Billy Graham para escrever, relatar na sua matéria como é o dia, né, de um grande pregador, de um grande homem de Deus. Então ele foi para a casa do Billy Graham, ele acordou cedo, ele e o Billy Graham saíram de casa. Billy Graham desenvolveu várias atividades naquele dia. Ao final do dia, de volta para casa, o Billy Graham entra com aquele jornalista, com as pessoas em volta, ele retira o casaco e pendura ali no local apropriado e olha para o céu e diz: fizemos um excelente trabalho hoje, Senhor, muito obrigado. E aí o jornalista ficou intrigado, porque não viu durante aquele dia que passou com Billy Graham, não viu aquele homem passar horas em oração. Mas Billy Graham teria algo mais ou menos assim para dizer para aquele homem. Ele disse: olha, você não percebeu, mas eu passei o dia todo em oração. Não sei se o relato é real, mas a história me soa ilustrativa. Eu acredito nisso. É nisso que penso quando leio Paulo, por exemplo, dizendo: orai sem cessar. É um coração voltado para Deus o tempo todo. Davi era assim. Quando foi enfrentar o gigante Golias, sua motivação para enfrentar aquele gigante era que Golias afrontava o exército do Deus vivo. Quando partiu para o enfrentamento usando somente pedras, enquanto Golias usava armadura e espada, Davi disse que iria contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Então, não era apenas coragem que moveu Davi, era fé. Era um coração focado em Deus, dependente dele, que visa e que desejava glorificar o Senhor em todo o tempo.
Busque o Senhor, dependa do Senhor, faça de Cristo a sua motivação diária para tudo e qualquer coisa na sua vida. Conheça a palavra de Deus, medita nela dia e noite e disponha-se a obedecer a tudo que nela está escrito, confiando e dependendo de Deus. Queridos, Davi experimentou buscar a Deus e ser atendido, ser livrado dos seus medos. Então, pela sua própria experiência, ele afirma no verso 5, os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. A experiência de Davi lhe fez afirmar que os que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. Davi não se via como alguém especial, ele refere-se a si mesmo como este pobre homem que clamou, foi ouvido pelo Senhor e foi liberto de suas tribulações, está no verso 6. A felicidade humana está nessa dependência de Deus, está em depositar a sua fé no Senhor. É preciso fé para crer naquilo que afirma Davi no verso 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. E então aceitar o convite proposto por Davi no verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Glória a Deus por isso. Davi nos convida à decisão de provar, de experimentar a bondade do Senhor. Ele já havia dito no Salmo 23, versículo 6, que a bondade e a misericórdia do Senhor seguem aqueles que confiam no Senhor enquanto vivem neste mundo, garantindo para estes que a eternidade também está reservada ao lado do Senhor. Precisamos parar por aqui, mas vamos continuar a meditar neste Salmo na semana que vem, nos versos restantes do texto. Mas antes eu preciso te lembrar que Davi foi o rei escolhido por Deus para que da linhagem dele viesse o Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando o homem arrependido de seus pecados crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em seu lugar e se converte a Cristo, o Filho de Deus, recebendo de graça a vida eterna, essa pessoa entrou pelo único e vivo caminho autorizado por Deus para se manter na presença dele. Então você precisa de Cristo, creia nele, desfrute dessa amizade com Jesus, louve e busque o Senhor o tempo todo, sempre. Sua vida vai ser feliz com isso. Davi garantiu, Jesus garantiu, e eu posso lhe garantir, porque também tem sido a minha experiência, a experiência desse pobre homem, pecador arrependido, salvo pela graça, hoje pastor, que também está falando para você. Vale a pena depender, confiar em Jesus, pensar nele o tempo inteiro. Você pode ser feliz. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, abençoe as pessoas que estão me ouvindo e assistindo. Clama ao Senhor que alguém, se ainda não tem Cristo no seu coração, tome essa decisão, Senhor. Ajude, convença que a felicidade começa com fé, que a felicidade só se encontra em Cristo, só se encontra perto do Senhor, porque fomos feitos para viver em adoração, em louvor, em honra e glória ao nome do Senhor. E, ó Deus, todo ser humano precisa cumprir o propósito da sua existência. Senão, se algo fica sem propósito, é descartado. Ó Deus, tem misericórdia. Convença as pessoas que me ouvem, que me assistem, a confiarem em Jesus, a crerem nele como Senhor e Salvador de suas vidas, a dependerem do Senhor, para que as suas vidas sejam de fato felizes. E aos meus irmãos em Cristo, aqueles que te amam, que já te conhecem, faz, ó Deus, por favor, convença-os que precisa se dedicar, ó Deus, nesse relacionamento contigo. Eles precisam, ó Deus, investir tempo no estudo da palavra, na oração, no contato com outros irmãos, na pregação do Evangelho, para que haja crescimento espiritual, desenvolvimento da fé, para que esses irmãos possam desfrutar a verdadeira felicidade, que não está nas circunstâncias, nas coisas que se pode obter, ou mesmo em pessoas desse mundo, mas está no Senhor, na certeza de que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor protege, cuida, guarda, e que o Senhor nos ajuda em todo o tempo, e de que
por causa desse teu amor, por causa das coisas grandiosas que o Senhor fez por nós, porque o Senhor é Deus grande, o Senhor controla todas as coisas, é por causa do Senhor que todo o restante da vida vale a pena. Ajuda-nos, ó Deus, a entender isso. Fala ao nosso coração e nos abençoe, por favor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, agradeço a você pela oportunidade de participar comigo aqui desse tempo com a palavra e lembro a você que na próxima semana, no próximo vídeo, nós vamos estar juntos, tá bom? E Deus abençoe a sua vida. Então, na próxima quarta, às 19h30, no domingo, às 9h30 da manhã e também às 19 horas, você tem um encontro marcado aqui, seja aqui no meu canal pessoal, ou seja no canal da Igreja Batista Santa Cruz. Também acompanhe ali pelo Facebook da nossa igreja, www.facebook.com/Igreja Batista em Santa Cruz, tudo por extenso. Você vai encontrar ali a nossa página, tá bom? Curta, compartilhe, comente e se inscreva nesse canal, no canal da Igreja Batista Santa Cruz, para que a gente possa divulgar mais a palavra do Senhor. Espero você. Até mais. Deus te abençoe.